De novo. Então, pessoal, voltamos com a ajuda da colega. Eu acho que o nosso convidado vai conseguir entrar e participar da nossa live, tá bom? Muito esperado. Então, essa é mais uma atividade, mais um dos nossos encontros. Promovido pelo Guardiões da Chapada. É o nosso projeto de extensão que visa promover um espaço de debate e participação de diferentes setores da sociedade, pesquisadores, praticantes. Nessa rodada, nós estamos com uma série de entrevistas com praticantes, né? Pessoas que atuam diretamente no setor produtivo, em diferentes áreas, ligadas à produção agrícola, onde as abelhas também podem ser um elemento importante, né, da sustentabilidade e também da rentabilidade econômica, né? Promovendo bem-estar, promovendo desenvolvimento no meio rural e também, dada a sua imensa importância como animais que contribuem para o processo ecológico, que é fundamental para a sobrevivência da vida, de uma forma geral, de vários passos da cadeia trófica, né, cadeia alimentar, a polinização está na base dessas coisas. Então, hoje, nós temos o prazer, né, depois de sanar alguns problemas técnicos, receber o nosso convidado, o senhor Ivanilson Tavares, né? O senhor Ivanilson daqui a pouco vai se apresentar, eu vou continuar nessa introdução básica para que os nossos ouvintes possam saber do que se trata a nossa proposta. Então, o projeto Guardiões da Chapada, ele promove esses encontros, que é uma ação integrada aos grupos de pesquisa de manejo, conservação de polinizadores da rede Polinfruti e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estudos interdisciplinares e transdisciplinares em ecologia e evolução. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindo Ivanilson. Eu sou Fabiana, sou professora daqui da Universidade Federal de Sergipe, no campus do Sertão, né, do Núcleo de Educação em Ciências Agrárias e da Terra, e sempre tentando, né, aprender cada vez mais e desenvolver pesquisas que possam, de uma forma participativa, envolver integralmente os setores do nosso interesse. Aqui a gente tem tido o prazer de trabalhar em alguns momentos, né, com o Ivanilson e com outros membros participantes do processo de criação de abelhas, né, Apis mellifera, que é a abelha do mel, né, conhecidíssima, e também das nossas abelhas nativas, né, sociais, as abelhas sem ferrão, os meliponinhos. Então, hoje o Ivanilson, que vai, quando ele se apresentar, vocês vão perceber logo que ele está em todas, né? Ele consegue participar dentro das associações de apicultores como um dos líderes, né? Ele também é consultor do Sebrae, já entrando na sua fala, tá vendo, Ivanilson? Você demorou, eu estou tomando conta. Fica à vontade. E como um apicultor que maneja suas colônias no seu apiário, na sua atividade. Então, por gentileza, se apresente, para que nessa apresentação você já vai falando um pouquinho dessa experiência, né? O que é que a gente tem de avanço, de desafio na apicultura, né? Principalmente no nosso contexto sergipano.
Verdade. Bom, obrigado, professora. Eu fico muito grato, né, por a senhora ter me convidado. A senhora é uma pessoa que a gente precisa, não precisa, né, de ser elogiosa, assim, porque já chega, a senhora não precisa disso, mas realmente a gente vê que a senhora é uma pessoa que veste a camisa da meliponicultura, especialmente, né, que a senhora é mais voltada, mais apaixonada para ser ferrando. E eu sou apaixonado por tudo. Eu sou apaixonado por tudo, por abelha indiscriminadamente, que ela seja os meliponíneos ou as apis mellíferas, não interessa. Bom, meu nome, a senhora já falou, né? Ivanilson Tavares, mais conhecido no ramo como Ivanilson do Mel, né? Eu sou antes de tudo, eu sou apicultor, tá? Depois de ser apicultor, eu sei quanto pesa uma caixa, uma melgueira cheia de mel para beneficiar e tudo. Eu sou consultor do Sebrae na área de apicultura e meliponicultura, tá certo? Eu sou presidente da Federação Apícola de Sergipe, que é a federação que rege todas as associações, que representa todas as associações, diretamente e indiretamente, vamos dizer assim, né? Porque a gente sempre vai estar fazendo esse tipo de trabalho. Sou presidente da Cooperativa Apícola de Sergipe, tá? Na parte comercial, né? Que a gente pode falar até um pouco, se a senhora, se não restar tempo, né? Porque eu já entrei atrasado, eu não posso me estender muito, né? E também faço parte da diretoria da Confederação Brasileira da Apicultura, sou o diretor financeiro da CBA, entendeu? E quero aqui convocar todos, né? Porque no próximo ano já vai ter eleição, viu, para a CBA. Então, vamos preparando o pessoal que está nos vendo aí, que está nos assistindo, fazer jus, né? E a gente continuar com a nossa confederação aqui no Nordeste. E, professora, com relação à apicultura, à meliponicultura, a gente sabe, se a senhora quiser, a gente pode falar um pouco da meliponicultura e pode falar também um pouco da apicultura. A gente já teve uma conversa prévia há algum tempo, alguns dias atrás, com relação à meliponicultura, que eu disse à senhora, a meliponicultura é uma coisa assim apaixonante, né? Não é porque a senhora gosta que eu gosto. Eu gosto porque eu gosto e a senhora gosta porque gosta. Não sei se eu disse muita coisa, mas é isso. Mas o que é que eu vejo com questão da meliponicultura? A gente pode entrar nesse assunto, né? Pode, fique à vontade, a Pode. gente vai Então, desenvolvendo e as é, perguntas também são muito bem-vindas, né? Porque é um tema eu muito também. vasto. O pessoal já pode ir preparando aí, porque bom não é a senhora perguntar, bom é a senhora responder, né? Porque perguntar é mais difícil do que responder. Então, a meliponicultura em Sergipe, como um todo, na verdade, a apicultura e a meliponicultura em Sergipe não é uma tive profissional. Por exemplo, em Joinville, no último congresso que tivemos, participei lá do convite, fiz uma palestra como produção de mel no semiárido, e eu vi o seguinte, que a meliponicultura, professora, lá no sul, naquela parte, ela é mais ativa, ela tem uma representatividade maior. Entendeu? Porque dos corredores, que eu não fico em canto nenhum, né? Que eu não Uhum, paro, né? uhum. Como diz o camarada lá, é arriba e abaixo e conversando com o pessoal. E vi que o pessoal se afina muito com a meliponicultura. E aqui em Sergipe, o que é que a gente vê? A gente não vê, né, as ações dos meliponicultores de Sergipe. Normalmente, professora, vem dos apicultores, ou seja, se você é voltado para uma produção comercial, então a meliponicultura fica mais aqui. Por quê? Porque a meliponicultura não tem essa produtividade que tem a apicultura. Então, o que é que eu vejo? Vejo um problema no mercado, tá? Vejo muito problema também, professora, com relação à capacitação do pessoal, com relação ao beneficiamento, à produção e beneficiamento da abelha, dos meliponíneos, tá certo? E vejo que não tem mercado, mas não tem mercado, por que não tem mercado? Não tem mercado porque realmente as políticas públicas não é voltada para incentivar essa parte. Sem falar que a gente tem eles como uns grandes polinizadores. A abelha sem ferrão também é muito importante e a gente tem que frisar isso. Então, o que é que acontece? Enquanto eu produzo 64,7 quilos de mel por colmeia ano com a apis mellifera, você tira 3 quilos de mel, 4 quilos de mel numa uruçu, numa mandaçaia, e etc, etc. Então, realmente precisamos, junto, eu posso contar com a senhora, com certeza eu posso contar com a senhora, para que a gente vá mudando esse cenário, né? Esse aqui é
o nosso foco, tá certo? Uhum. Enquanto a apicultura, a senhora sabe que é um negócio mais desenvolvido, o pessoal está mais envolvido porque tem um resultado melhor, entendeu? E se as pessoas contam com um resultado financeiro melhor, eles vão investir mais na questão da apicultura. Mas nem por isso a meliponicultura deixa de ser importante. Uhum. Tá Mas certo? como você falou, mesmo a apicultura, ela carece ainda em Sergipe de um grau de profissionalização maior, não é? Para a gente melhorar substancialmente a qualidade, o manejo, né, adequado, e também para a gente conhecer, né, esses apicultores, saber onde eles estão, o que é que eles enfrentam de problemas, como eles tentam acessar esses problemas. Eu não sei, você deve ter muito contato com as associações, né, de apicultores no semiárido também, mas sobretudo com essa dinâmica deles, né? O que é que você conseguiria falar para a gente assim, rapidinho? Bom, professor. E Rapidinho. rapidinho. Essa pergunta é muito bem colocada, porque é o seguinte, e por incrível que pareça, e por coincidência não, por muita força de vontade de trabalho, o Sebrae, que a gente não pode deixar aqui de enfatizar o Sebrae, que eu digo que o Sebrae é a mãe de toda a apicultura de Sergipe, porque eu tô há 16 anos, né, como consultor instrutor do Sebrae e vejo o que acontece. Hoje a gente tem um projeto chamado Agro-Nordeste, que inclusive é seu vizinho, está aí do seu lado, Uhum. com o Luiz Nakanishi, que é uma pessoa que foi consultor, agora hoje é gerente da Regional de Glória. E hoje a gente está fazendo o cadastro, estamos cadastrando o Sergipe todo para a gente acompanhar os apicultores. E normalmente, onde tem um apicultor, não são todos, mas uma parte também são meliponicultores. O cadastramento, e a gente está. O que é que eu estou aqui? Agora mesmo eu estou fazendo o relatório para mandar para Luiz, para o pessoal da Regional de Glória. A gente sente muito essa falta, professora, de empenho, ou seja, o pessoal botou na cabeça, professora, que a abelha chega, todo mundo que chega nos lugares diz, a abelha pode criar abelha que não dá trabalho. Minha gente, o que é que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. E se você tiver criar abelha e não tiver trabalho, você não tem resultado. Outra coisa, o pessoal fica muito ligado, professora, em produzir mel. Pessoal, se a gente não se ligar em produzir abelha, a gente não vai produzir mel. É isso que eu digo. Eu tenho minha experiência dentro dos meus apiários, que eu tenho experiência. Quanto mais você produzir abelha, mais você terá um mel para colher, tá certo? Então, estamos fazendo, né, o projeto. Esse projeto vai começar agora em setembro, quer dizer, eu estou já falando, o nosso, ele tá nos assistindo, viu, Luiz? Viu? Ele está nos vendo. Uhum. E a gente está com a previsão de começar agora, em setembro, mas vamos ver aí o que é que dá. Ele está dizendo, olha, vamos amadurecer a ideia, vamos fazer de uma maneira. E realmente, professora, precisamos profissionalizar a apicultura do estado de Sergipe. Eu não vou nem a meliponicultura, tá certo? Eu já estou mais ou menos assim, pensando em apicultura realmente. E a gente está fazendo. Hoje a gente tem uma ação muito importante que o Sebrae está fazendo com a Regional de Glória, junto aos apicultores. Tá certo? E eu sou um da área no projeto. Ótimo. Mas de uma forma geral, assim, a questão das associações, o que é que você percebe? A gente tem um momento de muita crise, né, na participação, principalmente quando a gente pensa em participação voluntária, né, associação, trabalhos mais coletivos, que a gente sabe que a gente tem aqui no Nordeste, a gente tem uma dificuldade, né, de estabelecer esse trabalho em parceria, principalmente quando é prolongado. Como que você percebe isso, essa interação com os apicultores via as associações ou individualmente? Olha, na verdade, professor, eu vejo o seguinte, que a interação dele, pessoal, com as associações não é muito significativa, tá certo? Uhum. Eu vejo muita, assim, muita individualidade, tá certo? Por quê? Porque é o seguinte, ele não almeja ser um profissional e não almeja uma produtividade dentro dos quadros que a gente, pelo menos, está. Porque é o seguinte, a gente tem pasto apícola para muito mais do que isso que a gente produz, tá certo? O que eu vejo, eles estão muito dispersos, ou seja, por uma questão até não sei, logística, ou de não querer, ou achar que não é importante, e é muito importante que as associações se façam presentes junto com os apicultores, porque juntos somos fortes.
Separados não somos nada. Eu costumo dizer isso. Eu não sei quantos anos que eu venho falando isso. Minha gente, não adianta você estar sozinho, porque sozinho fica mais difícil. Você pode até conseguir, mas fica mais difícil. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo o pessoal muito disperso com relação às associações. Existe associação, muitas das comunidades, por exemplo, Glória, Poço Redondo, Poço Verde, Gararu e outras comunidades, muitos apicultores. Uhum. Mas só que a apicultura é o seguinte, eu costumo dizer isso das minhas palestras, dizer, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é bem assim. Pessoal, vamos se juntar, vamos nos fortalecer, porque juntos seremos fortes. Agora, separados, não faremos nada. Entendeu? Eu penso assim, eu acho que podemos melhorar, e eu vou tentar fazer isso. Vou tentar não, eu vou fazer, vou trazer o pessoal para junto das associações, que isso é que fortalece. Entendeu? Junto, eu como presidente da federação vou fazer isso. Entendeu? Teve uma pergunta aqui muito pertinente a esse assunto que você está comentando. A professora Blandina perguntou, né? Acho que você deve conhecer. Se você tivesse que listar 3 prioridades quais as políticas que deveriam ser implementadas para tornar a apicultura mais profissional, né? Acho que essa pergunta é bem abrangente, não se encaixa apenas para a Sergipe, e mais aliada com as políticas de conservação, né? Porque a gente sabe que a apis é uma espécie de abelha que acaba atraindo muita atenção, é uma espécie bandeira, ela está no centro de uma atividade produtiva importante e ela também, mesmo sendo uma abelha exótica, ela tem um papel, né, para a polinização, mas também para a conservação, né, que ela é uma abelha exótica, o manejo dela também carece de cuidados, né, para a gente manter um equilíbrio ambiental. Então, você poderia listar assim, essas 3 prioridades de políticas que faltam e que poderiam contribuir muito? Eu acho que uma só resolveria o problema. Uma só. Eu vou listar, tá certo? Mas é o seguinte, primeiro, a gente está muito... O apicultor, eu falo isso do Brasil, professora, porque há 2 anos atrás a gente tivemos uma reunião no Ceará, em Fortaleza, com a relação do lançamento do projeto Rota do Mel. Eu acredito que a senhora já viu falar, e muitos dos companheiros que estão nos vendo agora, nesse momento, já viu falar. E a gente preencheu uma enquete, teve uma enquete lá, e 99% de todos os presidentes de federação lá, e eu incluso, diz o que é que assistência técnica. As políticas públicas, ele não se volta para isso, tá certo? Ele ensina o cara a tirar leite. Não tenho nada contra quem tira leite, não, por amor de Deus. Mas é o seguinte, a senhora vê as ações dentro como vamos dizer assim, da agricultura familiar, mas e o pessoal se preocupa muito com essa questão do leite, né? De criar cabra, de tirar leite da cabra, de fazer de queijarias e tal. E o que é que a gente viu dentro desse plano? Muita falta de assistência técnica. Primeiro. Segundo, você produz, aquele que está dentro da cadeia produtiva, produz e não tem a que vender. Por quê? Porque as políticas públicas, quer dizer, aqui de 2016, 2014, 2015, 2016, a gente colocou mel na merenda escolar. Professora, foi um sucesso total. A federação, junto com a cooperativa apícola de Sergipe, junto à ASA, Associação Sergipana de Apicultores, a gente, como diz a história assim no popular, nós arrebentamos, tá certo? Para a merenda escolar, para os municípios, para o estado, entendeu? E hoje a senhora vê aqui, por exemplo, eu posso falar especificamente de Sergipe, porque eu estou aqui, não tem, professor. Não tem as políticas públicas, não botam o mel na merenda escolar. Por quê, meu Deus? O mel é tão ruim assim. Por que parou esse... Então, qual foi o período que isso vigorou e por que parou assim? Qual foi uma das causas que você... De 2014 a 2016, vigorou essa questão aí. Entendeu? 14 a 16, na 17, aí teve um problema. Foi o que aconteceu? O governo aqui fez uma tomada de preço de 20 toneladas de mel e a gente bateu todo esse sachê. Quando foi na hora, o governo recuou, porque foi na época daquele problema político da impeachment daquela senhora lá, de Minas Gerais. E o que aconteceu? Aí a gente teve um prejuízo muito grande na cooperativa, tá certo? E aí de lá para cá acabou, não tem mais como.
Mesmo você procurando uma nutricionista, sei lá, o órgão competente, não, a gente não consegue colocar o merenda escolar. Ora, professora, se a gente produz e não tem a que vender, desestimula também a produção. Mas, Não é em termos verdade? gerais, você acha que a gente tem, no estado de Sergipe, uma produção que a gente possa dizer que é continuada, que possa dar uma previsibilidade em termos de fornecedores desse item? Você acha que nossos apicultores são capazes de ter uma produção continuada, previsível, que é importante, né, dentro de qualquer mercado, né? E você falou nesse instante que a gente tem dificuldade por conta da baixa profissionalização, né? Então, não é atividade prioritária para a maioria dos nossos apicultores em Sergipe. Então, professor, durante esses 3 anos que a gente participamos da tomada da chamada pública para a merenda escolar, para o mel para a merenda escolar, não tivemos problema. Não tivemos problema nenhum. Então, Conseguir é o uma seguinte, produção suficiente. tranquilo, tranquilo, sem problema. Não, não compramos, professora, não compramos 1 grama de mel fora do estado de Sergipe. Ou não adquirimos mel de ninguém a não ser dos produtores de Sergipe. Tá certo? De várias Deu aquele regiões, né? Não só do das várias regiões, não, estou todo aqui, né? Para não dizer que entrou alguma coisa, alguns nossos apicultores, por exemplo, eu faço apicultura migratória, às vezes eu estou na Bahia, às vezes eu estou em Sergipe. A gente comprou mel de pessoal também da Bahia, mas por quê? Porque sergipano que está produzindo na área, no pasto apícola da Bahia. Você está entendendo? Então não tivemos esse problema. Entendeu? Esses dois problemas, entendeu? Ele é o ponto dos problemas que existem na apicultura em Sergipe. Pelo menos eu posso falar de Sergipe. Porque a gente vê no Tocantins, eu tenho um companheiro no Tocantins, o presidente da federação, ele vende o mel com preço muito bom em Tocantins, entendeu? E eu tenho contato com o Brasil inteiro, com os presidentes da federação, principalmente no Nordeste, né? Agora a gente está reavivando a UNAMEL, que é a União Nordestina de Apicultura, né? Que agrega todas as federações, e a gente está. E o terceiro ponto, professora, sabe o que é isso? É os apicultores, esse é um ponto. Dois, eu já falei, né? Eu vou falar o terceiro. É aquilo seguinte, que a apicultura é secundária, tá? Se der certo, deu. A senhora diz, Vanilson, você é muito amargo quando você coloca isso, mas eu sou. Sabe por quê, professor? Porque eu vejo o seguinte, minha gente, entendeu? Um dos meus professores, há muitos anos, chegou para mim, na minha área, disse assim, vixe, quanto dinheiro, eu tomei um susto. Eu digo, alguém tomou um caminhão de dinheiro aqui. Eu digo, aonde, Robson? Você conhece o Robson Raad, né? Aí ele disse, aqui, Vanilson, isso aí, Vanilson, é dinheiro, é só você ganhar dinheiro. Minha gente, os apicultores de Sergipe, não estou generalizando, mas uma grande maioria, não trocam uma lâmina de cera por ano da colmeia, tá certo? Ele não troca, a rainha nunca trocou, tá certo? Porque muitos instrutores também, e a internet hoje influencia muito, fica só dizendo, não, a rainha ela se troca e mas não é por aí, minha gente. A rainha se troca, mas não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer, não. Não é o que a gente precisa. A gente precisa mudar de 18, de 15 quilos de mel colmeia ano para 40, como o professor Adélio disse. Vanilson, não se preocupe em produzir 80. Preocupe, se você chegar a 40, você já está fazendo uma grande coisa. No Nordeste, porque a gente também depende do pasto apícola, né, professora? Sim. Na verdade, não é verdade? Uhum. A gente não pode estar almejando 80, porque é o seguinte, o camarada chega, coloca 6, 8 melgueiras no enxame, aí enche os olhos da gente, né? Como nordestino, né? Vixe, que maravilha. Mas será que aquilo ali é regra? Né? Uhum. Você Uma tá coisa entendendo mesmo? interessante que você falou, a gente vem falando, né, que as questões, problemas de manejo, e ontem nós tivemos uma reunião com a apresentação dos dados do levantamento, lembra de perdas de colmeia, que Sergipe participou, né? Eu conto e Uhum. agradeço muito a participação dos apicultores que forneceram informação para as pesquisas dos anos anteriores, 2016, 17, 18, e a gente vai Isso. continuar em 2019. Mas o que eu quero chamar a atenção é que lá ele percebeu que nos dados que tem até agora, deu para perceber que os grandes problemas, assim, são três para perda, causas de perda, a princípio, né? São dados ainda não totalmente analisados, mas pasto,
vegetação de recursos, oferta de recurso, aí a gente tem o desmatamento, a conversão de área, agrotóxicos, né, problemas com agrotóxicos, e também a questão do manejo em si, que traz outras questões, né, como doença, susceptibilidade à doença, também menor aproveitamento dessa produtividade, dessa capacidade produtiva, e também nas práticas, né, que muitas vezes não são práticas tão amigáveis, não são as práticas mais corretas que são adotadas no manejo apícola. E aí, um dos resultados interessantes foi que diz que se o manejo melhorasse, as perdas cairiam, só com o manejo, cairiam cerca de 25% de perdas. Exatamente. Teria menos perda. Né? Então, isso que você fala realça um pouco de que a nossa situação é um pouco equivalente a de outros lugares do Brasil, né? Se bem que o Brasil é continental e algumas diferenças a gente vai percebendo à medida que vai estudando mais, né? Tem uma pergunta que é boa, muito boa, que a Karen Doutora, quer depois saber... a senhora me lembra, a senhora me recorda que eu queria falar alguma coisa sobre isso aí, mas pode ser depois. Vamos falar agora, porque nessa Vamos lá, pergunta você vai acabar tendo que voltar nisso. Então, a nossa ouvinte, a Karen, ela quer saber como o senhor acha que a ciência pode contribuir com o enfrentamento desses problemas, né? Por exemplo, que foram mencionados agora e que o estudo participativo tem revelado essas tendências. Mas em qual sentido, professora? Das perdas, de doença, de veneno, de coisa? Doença, né? A gente sabe que, assim, a gente não tem muito problema com doença no Nordeste, né? Mas a gente tem outras questões que podem vir a causar problemas para a nossa apicultura, que é, por exemplo, trazer outras espécies, né? E utilizar outras espécies. Né? Foi Karen que perguntou, Karen? Foi Karen. Pronto. Então, Karen, obrigado pela pergunta. Foi muito interessante a sua colocação. E a pergunta dela cabe eu responder até o seu comentário anterior, porque é o seguinte, vamos começar pelo maior problema que a gente tem, o agrotóxico. Professora, não tem como a gente se livrar do agrotóxico. Pessoal, fica ciente, vamos ser conscientes de que a gente não vai acabar com o agrotóxico, tá certo? A gente pode fazer um trabalho voltado e a gente diminuir bastante, porque a gente vê aí a aprovação de 200 e tantos, incluindo nicotinoides e não sei o quê, papapá. Bom, isso é um ponto. Ponto 1. A questão do agrotóxico é que complica muito para a gente, não assim diretamente, como eu tenho uma experiência aqui no Baixo São Francisco, um projeto do governo que tinha, né, que é raro um projeto do governo, mas teve em 2008, 2018, 2007, 2008, e a gente estava já com as colmeias lá em cima, já começa a produzir, passou o avião de uma usina, que eu não vou falar o nome aqui, e matou as abelhas do pessoal todinho. Mas não é regra, tá certo? Acontece. Todo ano eles fazem isso. Eu acho que eu comentei com a senhora alguma coisa. Então, minha gente, vamos se conscientizar. Vamos tentar conviver com essa questão e vamos brigar para que a gente possa, entendeu, cara? Melhorar essa questão do uso de agrotóxicos, porque a gente pode fazer bem melhor do que estamos fazendo. Entendeu? Não é preciso jogar veneno. Com relação à doença, professor, para falar a verdade, eu pelo menos eu não vejo dentro dos apiários, do meu apiário, do apiário das pessoas que com o Sebrae nós acompanhamos, né? Problema a não ser com a varroa. Mas um problema muito significante, a varroa, aqui no Nordeste, que ela não tem muita chance com a gente, não. Tá certo? A senhora é pesquisadora e sabe também dessa questão da varroa. Ela não atrapalha a gente, não. Tá certo? As outras doenças que normalmente acontecem no Brasil inteiro, uma certa vez, só um comentário rapidinho, um companheiro que eu faço parte de um grupo do Nordeste, ele comparou, ele chegou, estava fazendo o maior firula, que estava chegando um monte de rainha da Argentina. Aí eu fiz um comentário, né? Eu digo, pessoal, será que a gente não tem rainhas boas aqui, para que a gente possa, né? Tem grandes produtores de rainha aí, como Robson e outros, a Ceplac na Bahia, né? Que produz rainha de boa qualidade e tal. E vocês importam uma rainha que você não sabe. Rapaz, professor, esse camarada ficou tão bravo comigo que eu venho com ele, nem falei mais nada com ele, porque ele acha que ele está certo.
importar rainha. Você está importando rainha. E você está importando o quê? Eu não tenho nada contra a rainha da Argentina. Que ela fique lá na Argentina. Tá certo? E que eu fico aqui com a minha aqui, produzida no meu comércio, eu puxo minhas rainhas da minha maneira, vejo qual é menos defensiva e faço esse tipo de coisa. Entendeu, professor? E eu não sei se eu respondi a pergunta aí, mas é o seguinte, fora disso, a gente não tem problema. Doença para a gente aqui no Nordeste, pelo menos eu não tenho nem relatos de que um apiário foi contaminado. Sabe qual é a doença nossa aqui, professor? A formiga. As pessoas, olha, porque é o seguinte, quando você monta um apiário, que você coloca um cavalete dentro dos padrões, dentro ele sendo defensivo, né, contra o sapo, contra a formiga, você já tem um aumento, como a senhora falou, de 20%, 25%, sem você trocar uma lâmina de cera, sem você fazer o melhoramento genético. Você está entendendo, professor? Então, isso é excelente para a gente. Pelo menos, eu sou um sonhador, sabe? Eu vejo lá na frente, eu vejo isso tudo da maneira que eu sonho. Não exatamente como eu sonho, mas que a gente pode melhorar, pode sim. Sim, com certeza. Eu acho que melhorar essa questão do manejo, com suporte e assistência. Mas o que é que você me diz, assim, aqui no semiárido, a gente tem no Sergipe, a gente tem um uso do solo muito voltado para a agropecuária, né? Agropecuária leiteira. E isso realmente reduz bastante a vegetação nativa, e a gente sabe que a abelha precisa forragear em muitas plantas, né? De preferência, para que ela mantenha-se saudável, né? Que ela consiga crescer a colônia e os indivíduos sejam saudáveis. Eu acho que a questão da sanidade passa muito pela riqueza, né? Nutricional, pela diversidade de alimento que as abelhas conseguem. Como que você percebe essa questão? Como é que a gente vai vencer esse desafio de aliar, por exemplo, a apicultura, a atividades agrícolas aqui, pelo menos para pequenos produtores, para barrar um pouquinho esse desmatamento? Como é que os apicultores veem a questão das áreas naturais como um elemento importante, né, da criação de abelhas? Então, professora, muito importante também essa pergunta, porque é o seguinte, a senhora está numa bacia leiteira. Nós estamos, Sergipe é uma bacia leiteira. A senhora sabe disso, né? Que é a parte de Glória, o Gararu, Monte Alegre, Porto da Folha, Canidé, tudo isso é uma bacia leiteira. E o que acontece? Eu vejo assim, isso é o que eu acho. O que eu vou falar para a senhora é o que eu acho. Acho o seguinte, o mel, você demora mais, você tem uma produção com um retorno mais rápido. Ou seja, o mel você tira hoje, vende hoje. Você tem hoje, né? O mel você demora mais. E o que acontece? Como o pessoal é voltado para a produção de leite, eles não medem a distância de desmatar. E hoje, com essa questão do Tordon, né? Eu chamo Tordon, eu não entendo de veneno, porque eu não gosto eu não entendo de veneno, eu não quero entender de veneno, sabe, doutor? Eu não quero entender de veneno. Eu só sei que eles passam com a bomba, aquele negócio lá, que a gente tem uma vegetação aqui no seminário chamado o Evanso, que é uma planta rasteira, que eles consideram erva daninha, que é muito bom para a produção de mel. E como ele quer um pasto, ele quer capim, ele joga o trator, quando essa planta começa a sair, essa vegetação começa a sair, ele joga veneno. E aí é o seguinte, o próprio produtor de leite que cria abelha, ele faz isso. Porque muitas das vezes, até por falta de conhecimento, eu não estou condenando ninguém, e eu não estou dizendo aqui, professor, que você tem que eles terem deixado de produzir o leite dele. Mas tem maneira de fazer isso. Né? Você tem maneiras para fazer isso, sem precisar você jogar agrotóxico, jogar veneno no pasto e prejudicando a abelha. Então, o que eu vejo, a área que mais produz mel em Sergipe é essa área do Alto Sertão, né, o semiárido, e é lá que está as abelhas, é lá onde estão os produtores de leite. E aí a gente começa a confrontar uma coisa com a outra. O que é que você quer? Você quer criar abelha ou você quer produzir leite? O leite ele tem um retorno imediato e o mel ele tem um retorno, sendo evidentemente que melhor, mais rentável, mais tudo, mas é o seguinte, é agora. Você precisa de fazer agora, você vai fazer agora. Então eu vejo com essa... Tem como mudar? Professor, eu estou há 26 anos tentando, viu? E vou continuar.
A Eu gente não vou jogar toalha, não, professora, de jeito nenhum. Tá Não, certo? não vamos mesmo. A gente fez um trabalho recente lá com os produtores de goiaba, né, nos perímetros irrigados, e a gente estava justamente tentando. É o que está no do que está no livro, que a senhora. Tá no Até vou agradecer agora, via, né? Todo mundo saber. Muito presente. obrigado. A senhora mora aqui, ó. Muito obrigado pela atenção, tá Ele ainda certo? está O livro. disponível, tá? Gratuitamente. A biodiversidade que gera frutos no semiárido, é só me perguntar. Se perguntar ao Ivanilson também lá na associação, a gente manda alguns Associação. exemplares. Na associação apícola, né? Então, a gente Na manda mais água. alguns exemplares. Então, aqui a gente está tentando trabalhar justamente, primeiro, informar mais sobre boas práticas, né? Porque práticas agrícolas, a criação de animais dessa forma, sem considerar o respeito até ao Código Florestal, né? Porque também a gente precisa desmatar tudo. A gente pode deixar umas áreas, não desmatar já ajuda muito, né? Não precisa Já, plantar de o quê? novo se você deixar alguma coisa para as abelhas, alguma coisa para o ambiente mesmo, conseguir Então, manter o mínimo de equilíbrio. Mas a gente está tentando então, trabalhar com os produtores no sentido de eles aproveitarem mais de algumas práticas que são muito mais amigáveis, dentre elas, deixar as plantas no solo, né, essas ervas que crescem espontaneamente, e manter só um controle. Porque aí ele está beneficiando uma fauna que é benéfica, né? Pode ser predadores, podem ser abelhas, que vai oferecer o recurso quando aquele cultivo não está florido, né? E respeitar as áreas de conservação também, das áreas que devem ser deixadas segundo a nossa legislação. Mas uma coisa que é mais importante que legislação, né, Ivanilson, é você perceber o valor daquela área para a geração de bem-estar, de serviços também. Um deles é é, manter as abelhas, né? Se eu sou criador ou se eu não é, sou, as abelhas que eu não vejo, sobretudo as nossas abelhas nativas, né? Tanto as sociais como as solitárias, que precisam dessas áreas, né? pois é, então, professor, aí com isso, né, hoje a Federação Apícola de Sergipe tá, quando pode, faz essa conscientização, e agora aqui eu queria até enfatizar essa questão de um projeto que a gente tem hoje, chamado SOS Abelha, não sei Muito se a bem senhora já viu lembrado, falar. muito bem lembrado. Entendeu? O SOS Abelha, diz o seguinte, o Corpo de Bombeiros, há alguns anos atrás, que eu venho lutando há 26 anos, e a semana passada, eu até com o Coronel Fábio, a gente lá numa reunião, fui convidado para participar de uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiro, e eu vi um negócio dele que eu estava há 26 anos, que eu até disse a ele lá mesmo, digo, olha, comandante, eu me arrepiei, porque eu venho 26 anos brigando por as nossas abelhas, que o Corpo de Bombeiro até então era só controlar, controlar. A senhora sabe o que é controlar, não sabe? Uhum. Sabe o que é, né? É É matar. matar. Porque fica feio matar aí descontrolar. Aí foi o que aconteceu. Aí eu cheguei para ele e ele disse assim, no final da reunião, que a gente foi, dentro desse projeto está a Federação Apícola de Sergipe, Corpo de Bombeiro, IFES, com o professor William, que a senhora Sim, conhece, professor Williams. muito empenhado, quero até aqui, né, dar os créditos para ele também, como instituição federal, que é o IFES, que está assim, que está a ASA, Associação Sergipana da Apicultura, a Cooperativa Apícola de Sergipe, na minha pessoa e nos companheiros que faz parte da cooperativa, né, e parceiros, e pessoal que apoia, como Petrobras, como a Universidade Federal de Sergipe, disponibilizando, professora, áreas, tá certo? Para que a gente possa instalar nossas caixas iscas. Uhum. Porque se você coloca a caixa isca, ela não vai para o apartamento, ela não vai para o condomínio e tem necessidade do bombeiro controlar essas abelhas. Então, a gente está tendo um resultado com relação ao agrotóxico e nós estamos correndo por fora, né, vamos dizer assim, por fora da situação, para a gente conseguir mudar essa questão que é exterminar, matar, jogar veneno, entendeu? Que antigamente o bombeiro fazia. Hoje o Coronel Fábio, o Tenente Filho e o comandante, estou fechando uma parceria com eles, assinando um termo de parceria, tá certo? Uhum. E as instituições como a Indagro, Libera Área também, a DESO, e entre outras, eu me perdoe até não lembrar dos outros, mas por exemplo, a Energisa, a área que eles têm também,
E tudo que for área, a gente está espalhando caixa isca, caixa de papelão, para que a gente não deixe essas abelhas chegar até um local para ser exterminada. Entendeu? É isso que eu. E agradecer principalmente o ator principal de tudo isso. Quem? O apicultor. Tá certo? Agradecer a ele todo. E estão levando isso para os interior. Eu já tenho contato em Gararu, em Glória, aí, com o companheiro Edésio, lá em Pinto Redondo com o companheiro Josevaldo, e outros companheiros que estão fazendo essas capturas. Chegou, antigamente, joga veneno, né? Agora não. Chegou, chama Ivanilson. Eu sou o bombeiro, o apaga-fogo da abelha. Isso entendeu? é muito importante, porque no ambiente urbano ela pode causar alguns acidentes, né? E aí a gente tem um problema de saúde pública, acho que a gente pode chamar assim, né? Que pode ser minimizado e, ao mesmo tempo, o apicultor pode levar esses ninhos e virar parte do seu, né, do seu apiário, ele produzir. Olha, o comandante, o tenente, o coronel e o tenente filho, o coronel Fábio e o tenente filho, disse o seguinte, que esses os anos que a gente começou, o primeiro ano já começamos atrasado, o segundo ano a gente já começou dentro do prazo, esse ano a gente já está começando a espalhar caixa isca, foi 0 acidente de Sergipe. Diminuiu em, se não me falha, se eu tiver errado, que depois eles me corriam, parece que em 70%, 80%, acabou o chamado de você pegar uma viatura e mandar parar uma viatura para exterminar um enxame de abelha. Entendeu? Acabou isso praticamente. E a gente, isso sim, isso eu quero zerar. Isso vamos zerar. Nós apicultores vamos zerar isso aqui. Com fé em Deus, vamos fazer isso. E também um exemplo, né, da como que a gente interagindo, vários setores da sociedade, né, academia, órgãos públicos, né, agentes públicos, o apicultor, que é o produtor interessado, a gente consegue resultados muito interessantes. Eu acho que também, pelo que a nossa última reunião mostrou, né, aquele projeto de pesquisa, a gente tem um potencial muito grande de aproveitar para realizar pesquisas, trabalhos que ajudem a melhorar um pouquinho esse conhecimento, né? O conhecimento sobre a saúde das abelhas no estado e contribuir, né? Gerar parâmetros que o apicultor possa utilizar em seu favor, né? Então, a Blandy está colocando um comentário, né? Os apicultores e os agricultores precisam se unir também, né? Para promover as boas práticas. Com certeza, com certeza. E outra coisa, o apicultor não vai viver sozinho sem os agricultores, não. Os agricultores são muito importantes na apicultura também, porque já tem muito, a grande maioria, professora, já pensa diferente. Daquilo, eu vou ter que jogar veneno, porque é mais barato jogar veneno do que contratar um dia de serviço do companheiro, do amigo, do colega que mora na comunidade. Antes de fazer, hoje eles já estão pensando 2 vezes em fazer isso. Isso já é não é o que a gente está almejando, mas já é alguma coisa. A gente vai mudar, sim, essa mentalidade. Tem uma outra pergunta da Karen de novo. O senhor encontra dificuldades para encontrar agricultores que precisem de colmeias ou que queiram, né, colmeias, queiram criar abelhas? Não, tem muita gente que quer criar, não tem a condição, porque hoje você vê, hoje uma colmeia, um conjunto de caixa com 2 melgueiras, uma tampa, um ninho e um fundo, hoje, se for de um padrão, de uma madeira muito boa, que a gente conhece aí, eles estão a média de R$280. Então, não é todo produtor, o pessoal do sertão, que tem uma condição para pegar, você comprar 10 colmeias dessa. E o que é que a gente vem como federação e como consultor instrutor, no meu caso aqui do Sebrae Sergipe, mostra, minha gente, o Banco do Nordeste tem um crédito, antigamente era, professor, me perdoe, mas não sei se é crédito amigo, tem alguma coisa de crédito, alguma coisa, certo? E você pode, se você tem interesse, se você se identifica com a atividade, tem como você pegar ali e comprar, entendeu? 10 colmeias, 20 colmeias, e o Sebrae está aí, agora mesmo. Vai ser 3 anos dessa participação do Sebrae com o Agronordeste do Sertão de Sergipe. E no bairro São Francisco também, a gente vai atuar praticamente Sergipe todo. Então agora é a hora, entendeu? A gente vê muitos apicultores dizendo assim, Ivanilson,
eu não crio porque eu não tenho condições de comprar caixa. Aí eu estava dizendo, essa semana eu coloquei eu sou meio inventor, meio doido assim, sabe? Aí estou fazendo caixa de PVC. Eu mandei para a senhora, não? Acho que Mandou? não, Ivani, você ficou de me mandar Mandei. foto. Eu não mandei, será? Eu pequei, estou pecando com a senhora. Estou falando de PVC, é o seguinte, não precisa você comprar caixa de abelha de 300 conto, a colmeia Langstroth. Hum, Não, você compra os quadros. Eu tenho um colega aí, pronto, aí de sua cidade, em Glória, hum. que eu estou há algum tempo atrás acompanhando o pessoal, que era a Marianita, na época, a gestora do projeto de apicultura aqui em Sergipe. E quando eu cheguei lá no apiário dele, professor, ele estava criando abelha em caixa de geladeira. A parte de estrutura da geladeira. Fogão velho, tambor, não sei o quê. Aí ele disse, o que é que você acha, professor? Eu digo, rapaz, eu acho que você é um cara. Eu acho você incrível. Aí as pessoas, bem, você está incentivando o cara a fazer isso. Vem cá, me diga uma coisa, ele não tem condições. Eu estou voltado, é o seguinte, eu tô preocupado com o foco dele, com a visão dele com relação à abelha em produzir mel. Hum. Se ele está produzindo dentro dos padrões ou não, isso aí a gente vai ver agora. Aí abri a caixa. Realmente, ele estava fazendo os quadros dele. Aí eu cheguei para ele e disse assim, fulano de tal, eu não vou falar o nome dele aqui, né? Ele hoje não cria mais, tá certo? Eu sou o culpado dele não criar mais na geladeira. Se assim, faça o seguinte, vai em Glória, tem Nininho, o seu Zé Carlos da marcenaria, faça os quadros padrão e pode jogar onde você quiser, porque na hora que você desfogar, lá na Casa de Mel, você não vai levar a caixa, você vai levar os quadros. Então, faça os quadros de padrão e você vai produzir. Acabou, professor. Então, o que é que eu digo? Minha gente, mesmo você não tendo condições de comprar caixa, mas vai começando, vai iniciando, Uhum. comece como o camarada dele, comece do início. Vá por baixo, que Sim, você vai chegar lá. tem que Pelo menos compre seus quadros correto. padrões. E aí, sem problema, você vai usar a centrífuga da associação sem problema nenhum. Entendeu? É importante ficar atento para essas questões, né, de qualidade do produto, confiabilidade, porque senão a gente não consegue ter, né, um cliente que seja fiel, assíduo, que valorize, né, aquele produto, né, que o mel do Brasil já tem uma grande vantagem, né, que ele é orgânico praticamente, ele Praticamente orgânico. não é? Então, doutor, com relação a essa questão, que eu estou me falando produção padrão de produção. De Uhum. beneficiamento é outra história. Eu Sim. trabalho muito com a questão também, com a Já ia questão do perguntar isso. beneficiamento. Entendeu? O beneficiamento, a gente tá deixando a desejar. Por quê? Porque a gente não tem estrutura física, entendeu? Para isso. Inclusive, a federação, junto com o SEBRAE, com a Codevasf e outros órgãos aqui do Estado, a gente, em parceria com a Indaga, o governo do Estado, liberou os contêineres, aqueles contêineres que o pessoal guardava ração, a gente modificamos alguns contêineres e a gente entregou nas comunidades, como no bairro São Francisco, Uhum. em Monte Alegre, em Porto da Folha tem dois, no assentamento tem na Lagoa da Entrada e no assentamento Paulo Freire, e outros, em Gararu tem da Bela Vista, e a gente conseguiu colocar isso aí, o pessoal conseguiu fazer um negócio, começou a produzir com mais um pouco de qualidade. Sim. Não é como se diz assim, as exigências que o mapa exige, mas pelo menos a gente está dentro, pelo menos no mínimo padrão de beneficiamento da produção apícola. Entendeu? Uhum. Pois é, né? Então, essa é mais uma questão que a gente tem que abordar, tanto em políticas Abordar, é como muito em importante isso, professora. extensão, Muito né? importante. Política pública e extensão. Aí tem uma Exatamente. perguntinha sobre se você sabe a respeito do arrendamento de terra para instalar apiário. Como é que você vê essa questão? Acho que foi Neto, não sei, acho que você deve conhecer. Neto. Ó, Neto, assim, com o nome É, dele, não tem o nome Neto de fulano, completo. se for de Sergipe e for apicultor, me conhece, eu conheço também. Se o cara em Sergipe disser assim, que é apicultor e não conhece Aragão e Ivanilson, ele não é apicultor, ele é meleiro, é caixoteiro. Me perdoe a colocação, mas não é apicultor. Então, brincadeira. Então, Neto, é o seguinte, eu inclusive arrendo, porque o meu terreno, eu tenho uma área muito grande na Bahia, mas é de difícil acesso.
Como eu tenho uma associação mais perto que aqui em Sergipe, aqui no local, aqui perto de Tubias, aí o que é que acontece? Eu prefiro produzir, aí eu alugo, né, terrenos, alugo áreas para colocar meu apiário, alguns apiários. Como eu já tenho muito tempo e eu sou esse camarada que vocês estão vendo, conversador e tal, os produtores o dono de terra já não querem mais me cobrar nada. Eu dou mel a eles, não sei o que e tal, mas não é a regra. Normalmente, eles cobram 300 a 400 reais por área, dependendo da área que você for ocupar, tá certo? Mas um apiário de 30, 40 colmeias, eles cobram a média de 250 a 300 reais por colheita, ou por temporada. Não é nada, é muito barato, tá certo? Esse arrendamento é feito aqui em Sergipe, pelo menos é verbal, não tem nada assim escrito. No sul, no centro-oeste, eles já têm uma outra maneira de fazer isso, professora. Eles já fazem um contrato, registra tudo direitinho, porque eles não têm como estar se deslocando muito, entendeu? Agora mesmo eu coloquei, agora pronto, agora recente, eu coloquei um apiário numa área de uma pessoa que me disponibilizou. Hoje, quando for no outro dia, ele bateu na porta assim e disse assim, olha, venha tirar a abelha que meu filho vai passar o trator. Aí eu quase morria, né? No outro dia, professora, no outro dia, eu quase morria do coração, né? Mas isso não é regra, isso aconteceu, mas a pessoa depois disse, não, Evandro, faz o seguinte, não se aperrei, não. Quando você puder tirar, você tira. Aí agora quem quer tirar sou eu. Porque eu tenho onde botar, eu tenho minhas terras, tá certo? Então, por que não? Né? Mas a média é essa, viu, Neto? É uma área, dependendo, acima de 30 colmeias, 250, 300 reais por temporada que a gente paga. Ele lhe conhece, o nome dele é Edgar, ele colocou aqui. Dá certo, Edgar? Obrigado, Edgar, por estar nos prestigiando, tá bom? Mas o papo tá bom. Sabia? Tá. A gente pode ir até meia-noite, se a senhora quiser. Eu quero lhe avisar para você agora fazer seu último comentário, deixar sua mensagem. Já vai acabar, já Vitor? Já vai. Minutinhos. Então, professora, eu, mais uma vez, né, quero agradecer. Estou muito lisonjeado com vocês ter me convidado. Obrigado. Eu vou estar sempre às ordens. A hora que a senhora precisar, só me avisar com antecedência. Acho que eu vou tá precisar certo? Muito. Fica aí, viu? Que eu vou precisar para a gente precisa desenvolver as pesquisas aqui no semiárido de Sergipe, né? E você. Vamos sim. Eu vou estar aí, viu? Essenciais. Eu vou estar aí, vou passar aí um monte. Agora a senhora vai dizer, papai, esse camarada está enchendo o saco, todo dia está aqui, porque eu vou passar por Glória todo dia. Porque eu tenho gente aí dentro do projeto Agronordeste, né? Que eu já falei inicialmente com o projeto do Sebrae aí no Alto Sertão. Eu tenho apicultores, eu vou acompanhar o pessoal com consultoria em Glória, tem poucos, mas tem, em Poço Redondo. A Poço Redondo já é uma quantidade maior, depois eu desço para Monte Alegre, depois tem que ir para Poço Verde, depois... Olha, eu vou estar em Sergipe todo, e que a senhora precisar, eu não vou ter... Eu tenho informação para a senhora o tempo que a senhora quiser. Bom, mas agradecer, né? Agradecer a senhora, agradecer aos guardiões, né, da Chapada. E eu não sabia, agora vou seguir a senhora, eu não sabia, eu não sabia que existia. Como é? Siga-nos, siga o guardiões. Já botei lá, quando eu estava acessando, já botei, já vou seguir, entendeu? Agradecer a todos, agradecer diretamente todos os parceiros, né? Agora a gente está reativando a Unamel, nós estamos com um projeto um macro projeto, junto com a cooperativa, com essa questão, é uma ONG que investe no extrativismo, né? E o Nordeste está dentro dele, porque a gente não produz com pasto formado, ou formando pasto. A gente produz com pasto já formado, que é a caatinga, que é é ótimo, né? Tudo, entendeu? Então, vai ter novidade. Eu vou, em off, eu já vou, depois eu converso com a senhora, tá certo? Tá bom. E agradecer por tudo e dizer que se não foi o que vocês pensavam, que me perdoem, que eu não vou melhorar. Imagina, nem fale isso, que foi ótimo. Melhor do que a expectativa. Vou melhorar e agradecer a todos. A companheira da Bahia que ligou para me orientar, obrigado a ela, como é o nome dela? É a Karen. A Karen, obrigado, Karen, pela orientação. E Vanilson está aqui. A professora, você tem meu número de telefone.
qualquer dúvida que alguns que participou, que não conseguiu fazer pergunta, o que queira, pode mandar para meu e-mail ou para o meu Instagram também, tá aí, tá certo? E eu estou às ordens da senhora. Pode Perfeito. dizer, agradecer. Essa live, É, Ivanilson, desculpa lhe interromper, vai ficar disponível, né, no nosso site, né, dos Guardiões, e pode ser acessada por outros. Depois a gente pode enviar, porque com certeza ela é de utilidade para os produtores, para os criadores de abelhas de Sergipe e para quem também está interessado em conhecer um pouquinho da nossa realidade, né? Que eu creio que também se confunde com a realidade de outros locais do Brasil, né, em relação à apicultura. De qualquer forma, eu convido os nossos ouvintes a estarem presentes conosco na próxima semana, onde teremos um convidado, o engenheiro agrônomo Gonzalo Neira, que trabalha numa empresa exportadora, né, na Prima Fruit, e vai ser entrevistado pelo nosso colega Murilo. Na próxima semana. Então, dando continuidade a essas ações de entrevistas para a gente conhecer as dificuldades, os desafios, os problemas e possibilidades de interação com pesquisas, né? Demandas de pesquisa ditas pelos nossos praticantes, né? Pelos que fazem a coisa acontecer no dia a dia. Muito obrigada, Ivanilson. Só temos a agradecer. Foi excelente, foi esclarecedor. E eu queria só uma parte, professora, que eu ia esquecendo. Eu quero aqui, né, frisar e agradecer o Sebrae como um todo, tá certo? Porque essa parceria com a apicultura do Sebrae e com o Sebrae e a execução pelo nosso Sebrae Regional de Glória, tá certo? Agradecer a todos e que não precisa mais. Se eu me alongar, vão derrubar a nossa rede. Vão Eu derrubar, dizer tchau. Tenho que falar para os ouvintes que também nós temos uma enquete que solicitamos que você responda ao final, né, para a gente poder ter mais informações sobre como a nossa live foi percebida por vocês, né, que estão aí participando conosco e são os nossos seguidores. Então, só tenho a agradecer, foi um papo excelente, pena que já acabou. Agora, é muito rápido, né? Eu, como gosto de falar muito. Gravada. Então, né? vamos repassar, porque é muito importante. Tem uma amiga minha no Sebrae, né? Uma japonesazinha, uma japinha, que ela diz o seguinte: 50 minutos é só para você se apresentar. Mas aqui eu faço um milagre, fiz você falar de um monte de coisas em 50 minutos. Foi ótimo. Agradecemos a todos. Nos despedimos, agradecendo novamente pelo seu tempo, né? E foi muito importante levar um pouquinho do cenário de Sergipe para o resto do Brasil e para os nossos, né, conterrâneos daqui de Sergipe também, que precisam muito desse apoio de formação. Estou às suas ordens. Obrigada. Vamos encerrar. Tchau. Um abraço, querida. Tchau.